Hoje a gente vai falar sobre celulite e flacidez, um problema aí que a mulherada acha que é sem solução, né? Independente do tipo de corpo, de quantos quilos você tem, de qual a sua idade. Eu não conheço uma mulher que não tenha aí alguma área do corpo que tem uma celulite que incomoda, ou que tem ali uma flacidez, ou principalmente essa questão de flacidez, para quem já teve uma perda, né? Importante de peso, perdeu peso, emagreceu. Tem uma questão importante ali com flacidez, sofre com isso. Então, como eu falei ontem, eu fiz a sequência de lives dessa semana em cima do que vocês trazem pra mim, tá? Das dores de vocês, em cima do que vocês, das maiores dificuldades de vocês. E aí, a primeira coisa, ontem ainda falei sobre isso, né? A gente precisa entender as coisas. Não adianta eu chegar aqui e falar, ó, pra melhorar a celulite você faz isso. Tchau. Isso aí você vai no Google, joga lá. Como melhorar a celulite? Você vai ler lá no Google o que você tem que fazer, né? Aqui o nosso papo é outro que eu quero que vocês aprendam por que as coisas acontecem, como o corpo de vocês funciona e o que realmente funciona pra gente resolver essas questões, tá? E aí eu fui lá ver a definição do que é, porque a gente sabe o que é celulite, né? É um acúmulo de gordura embaixo da pele, tem todo um processo inflamatório, uma concentração ali de água, de toxinas. Mas assim, a definição científica de celulite, o que seria uma celulite, né? A pessoa pensa, é uma inflamação da célula. Até é, mas não é tão simples assim, porque, por exemplo, uma celulite mesmo, ela fica uma coisa imensa, ela dá um processo inflamatório gravíssimo, o paciente pode ter febre, pode ter sepse, enfim, já é uma coisa muito mais além. Essa celulite de pele, essa ondulação que a gente tem, aquele sombreado, aquela coisinha que incomoda a gente, eu fui lá buscar para vocês o que é a celulite, né? A celulite é uma lipodistrofia gnoide. Aí você fala, meu Deus do céu, Ana, o que é isso? Que nome louco é esse? Nada mais é do que acúmulo de gordura embaixo da pele, tá? Então a gente tá aí, na nossa composição corporal é assim, todo mundo tem músculo, tá, gente? Tem gente que tem mais músculo, tem gente que tem menos músculo. Mas o músculo, ele é o que faz o nosso corpo se movimentar, né? Pra eu dobrar meu braço aqui, eu tenho contração do meu músculo. Qualquer movimento do meu corpo é o meu músculo que faz. Então não interessa quantos quilos você tá, qual é o seu percentual de gordura, em qual estado de corpo que você tá, todo mundo tem músculo. E aí como é que é a nossa composição corporal? Ela é assim, ó. A gente tem de forma muito simples. Tem os ossos, né? As estruturas que estão ali, tendões, ligamentos, e a gente tem músculo, gordura, tecido adiposo, subcutâneo e a pele, tá? Então o que é a celulite? É esse acúmulo de gordura embaixo da pele. Então, quem não tem celulite, mas assim, zerou, eu nunca vi. Nunca vi de perto, né? A gente vê aqui no Instagram, com filtro, essas coisas, ou na televisão, aquelas competidoras. Mas assim, quem não teria celulite nenhuma, você olha e você fala, cara, não tem uma celulite. Quem tem um percentual de gordura muito baixo, né? Porque a gente tem lá a nossa composição corporal. Então, por exemplo, uma mulher de 70 quilos que tem 20% de gordura, ela tem 14 quilos de gordura no corpo dela, tá? Então, uma mulher de 70 quilos que tem 30% de gordura, que para muitas mulheres é um percentual médio, tem 21 quilos de gordura no corpo. Então, gente, quanto mais alto o seu percentual de gordura, mais celulite você tem. Por quê? A celulite não é o acúmulo de tecido adiposo, né? O acúmulo de gordura sob a pele, embaixo da pele. Eu expliquei pra vocês que a gente tem massa muscular, tecido gorduroso, né? O acúmulo de gordura e pele. Quanto mais gordura subcutânea eu tenho, mais celulite eu vou ter, tá? Porque essa celulite, ela se dá por esse acúmulo de gordura. Então, uma mulher que tem um percentual de gordura mais alto, ela vai ter mais celulite. Uma mulher que tem um percentual de gordura mais baixo, ela tem menos celulite.
Uma mulher que tem um percentual de gordura muito baixo, muito baixo, ela vai ter pouquíssima celulite, porque ela tem muito pouca gordura entre a pele e a massa muscular. Entendido o que é a celulite, primeiramente? Vocês entenderam? É isso, gente. Celulite é o acúmulo de gordurinha que fica ali embaixo da pele, tá? E essa gordura, ela é um tecido inflamatório, né? Hoje já se sabe, inclusive, que a gordura, ela é um órgão. Vocês sabiam disso? Por que ela é um órgão? Porque a gordura, o acúmulo de gordura, o tecido, né, gorduroso, o tecido de gordura, o tecido adiposo, ele produz ocitocinas inflamatórias. O que são as toxinas inflamatórias? São umas substâncias que são pró-inflamatórias no nosso corpo, tá? Então, quem tem um percentual de gordura maior, tem essa capinha de gordura maior entre pele e músculo, tem mais celulite, tem um processo maior inflamatório no corpo e, obviamente, tem mais celulite, tá? Vai ter ali mais toxina, vai ter mais acúmulo de água naquela região. Então, assim, basicamente, o que é a celulite é isso. E por que uma pessoa tem mais celulite, menos celulite? Aí você me fala, mas é genético? Não. Você pode ter, sua mãe pode ser aquela que tem aquela celulite grau 2, grau 3, que é aquela celulite que a pessoa sente até dor, né? Que quando passa a mão assim, aquilo tá tudo doloroso, né? Porque o tecido adiposo não é um tecido que ele produz ocitocinas inflamatórias, então quem tem muita gordura tem uma produção maior de substâncias inflamatórias no corpo. Não é porque você tem na família que você vai ter, né? Isso depende da sua composição corporal, do seu percentual de gordura, tá? E aí, se a gente pensar, então, eu tenho uma celulite que me incomoda, Ana. Eu tenho ali minha perna, meu bumbum, eu tenho vergonha, eu não gosto de colocar minha perna de fora, eu não me sinto à vontade. Aquilo é uma coisa que me incomoda, que me mexe com a minha autoestima. Basicamente, gente, eu vou falar sobre as questões nutricionais envolvidas, obviamente, mas de forma muito simples. Como eu melhoro a aparência da minha celulite? Tô com a perna cheia de celulite, tô com o culote cheio de celulite, tô com o bumbum cheio de celulite, tô com celulite até na barriga e no braço, diminuindo meu percentual de gordura. É emagrecendo? Não. É perdendo peso? Erradamente. É perdendo peso? Não. É diminuindo o percentual de gordura. Então, com certeza absoluta, se você tem muita celulite, você tem um percentual de gordura alto. Gente, é nítido. Eu fiquei esse período agora sem malhar, né? Fiz a cirurgia. Meu percentual de gordura aumentou um pouco. A celulite grita. Percentual de gordura baixa, a celulite já diminui. Isso é nítido, porque não é o acúmulo de gordura que fica embaixo da pele. Então, se você tem uma celulite, né, e isso te incomoda, poxa, faz calor, você quer colocar um short, você tem vergonha, você vai pra praia, você tem vergonha. A primeira coisa que você tem que fazer é uma estratégia para diminuir o seu percentual de gordura. Não é para emagrecer, porque se você emagrecer, perder peso, né? Se você perder peso sem diminuir percentual de gordura, não vai melhorar. Você não tem que perder peso, você tem que perder gordura, porque aí lembra que tem a massa muscular, tecido adiposo, pele. Diminuiu o tecido adiposo, esse acúmulo de gordura que a gente tem sobre a pele vai diminuir. Entendido? Essa primeira parte? Faz sentido para vocês? Entenderam por que tem gente que tem mais celulite? Ou por que tem gente que tem menos? Por que quando emagrece baixando o percentual, isso nitidamente, visualmente melhora absurdamente? Entenderam, gente? Isso. Então vamos lá. E aí, o que piora a celulite drasticamente, tá? Se a celulite ela tem relação com o processo inflamatório, com o aumento de toxinas e com o aumento do tecido adiposo sob a pele, qual é o tipo de alimentação que vai favorecer e piorar essa celulite?
todo e qualquer alimento que favoreça o acúmulo de gordura, né? E todo e qualquer alimento que seja pró-inflamatório. O que são alimentos pró-inflamatórios? Alimentos que estimulem um processo inflamatório no corpo. Quais são eles? Número 1, lá em cima, no topo, açúcar. Açúcar libera muita insulina. Todos os temas relacionados aqui agora, ó, para quem já assistiu todas as lives da semana. Açúcar libera pico de insulina no pâncreas. Pâncreas é um hormônio pró-inflamatório. Estimula o quê? Acúmulos de gordura. Além disso, o açúcar, ele faz com que o seu organismo tenha ali uma cascata, libere uma cascata inflamatória. Açúcar que você consome e não gasta, que é uma caloria vazia, uma caloria que não traz nenhum tipo de nutriente, você acumula. O que eu falei na aula, quando eu falei em algum momento essa semana sobre a questão do carboidrato? A gente não tem estoque de carboidrato no corpo. Então, se eu como, o açúcar é um tipo de carboidrato de péssima qualidade. Se eu como carboidrato e não gasto, se eu como além da minha necessidade nutricional, principalmente carboidratos simples, né? Como açúcar, eu acumulo, mas não acumulo em forma de carboidrato, tá? Eu acumulo em forma de quê? Gordura, tecido adiposo, gordura subcutânea. Para onde que isso vai? Pele, gordura, músculo. Aí vai formando aquela capinha de gordura embaixo da pele. E aí esse acúmulo de gordura vai formando essa celulite, tá? Além do açúcar, fritura. Por quê? Porque também a fritura também é pró-inflamatória. Favorece um processo inflamatório no corpo. Além da fritura, refrigerante. Além de refrigerante, aí agora dá vontade de chorar. Cafeína em excesso. Cafeína em excesso é pró-inflamatório. Sim, senhores, até café preto puro é pró-inflamatório, é em excesso, tá? Além da cafeína, sal, tá? Por conta da questão da retenção hídrica, principalmente. Alimentos industrializados também são pró-inflamatórios e álcool. Então, do ponto de vista nutricional, o que vai piorar a aparência da minha celulite? Já entendi, eu preciso baixar meu percentual de gordura para diminuir essa capinha de gordura que eu tenho embaixo da pele. E além disso, eu preciso evitar alimentos que são pró-inflamatórios. Quais são eles? Açúcar, fritura, os carboidratos simples, né? Farinha branca, diminuir o consumo, tá, gente? Cafeína em excesso, refrigerante, alimentos industrializados, alimentos que têm muito sódio e álcool, tá? São os mais pró-inflamatórios. E aí, se eu pensar que eu preciso diminuir os alimentos que são pró-inflamatórios, né? Que estimulam essa cascata inflamatória no meu organismo, se eu preciso diminuir o consumo desses alimentos, eu preciso favorecer os alimentos que eles são o quê? Que eles têm um potencial o quê no meu organismo? Anti-inflamatório, né? Para quê? Para diminuir essa cascata inflamatória, para modular bem a minha insulina, para ajudar a diminuir, né? A favorecer, a liberação de toxina do meu corpo, tá? Então, ao mesmo tempo que eu diminuo meu percentual, que eu diminuo o consumo de alimentos que são pró-inflamatórios, eu aumento o consumo de alimentos que são anti-inflamatórios. Quais alimentos são anti-inflamatórios, Nutri? Legume, o básico que funciona, gente. Legume, verdura, fruta, carnes brancas, ovos, azeite extra virgem, coco, abacate, as oleaginosas. Tem vários alimentos que têm um potencial muito anti-inflamatório. E aí tem uma outra coisa também, gente, que opera milagres nesse processo, que se chama água, tá? Por quê? Porque a água é o veículo que leva essas toxinas para fora do meu organismo. A celulite, esse tecido adiposo, esse acúmulo de tecido adiposo, ele tá cheio de toxinas, ele tá cheio de água. E aí, como que eu ajudo esse processo, né?
Fazendo o quê? Bebendo água. Muita, muita, muita água. Então, quem não sabe fazer o cálculo de água, pega o peso, multiplica por 35 a 40 ml mínimo por dia. Começa por aí, tá? 35 a 40 ml de água por dia. Então, o que a gente tem que diminuir? Consumo de alimentos pró-inflamatórios. O que a gente tem que aumentar? Consumo de alimentos anti-inflamatórios. E o que a gente precisa fazer? Diminuir este percentual de gordura. Não é perder peso. Perder peso é uma coisa. Melhorar a composição corporal é outra completamente diferente. Tem como melhorar a composição corporal sem fazer exercício? Vou devolver uma pergunta. Tem como ganhar dinheiro sem trabalhar? Eu não conheço esse caminho, gente. Da mesma forma, não tem como melhorar a composição corporal, perder gordura, que é diferente de perder peso, sem fazer exercício. Então, tem que fazer exercício para poder baixar percentual de gordura. Não é baixar peso de balança, tá? Entendido, gente? Alguma dúvida em relação à questão da celulite? Porque eu vou falar da questão da flacidez. Alguém tem alguma dúvida em relação à questão da celulite? Só para não atropelar os assuntos. Água com gás, não tem nenhum problema não, gente. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa primeira parte da questão da celulite? Coloca aí, gente, senão eu vou falar da flacidez, tá? Vou começar a falar. Se tiver perguntas aqui a respeito da celulite, eu volto, tá? E aí, por exemplo, uma pessoa que ela passa por um processo de emagrecimento, principalmente pessoas que perdem muito peso, elas podem ter, né, ter essa sensação de flacidez, né? Por quê? Porque não está emagrecendo, principalmente, tá? Não é só isso, mas principalmente porque está investindo num processo de emagrecimento sem fazer musculação, tá? Então, vamos lá. Eu tinha 80 quilos. Eu amo. Tinha um barrigão, tinha uma barriga enorme, tá? Tinha uma barriga enorme, tinha os seios grandes, tinha bumbum grande, tinha perna, tinha tudo grande. Porque, vou falar, gente, da suplementação. Porque não fiquei com flacidez de sair de 80 quilos, de perder quase 20 quilos em gordura. Porque emagreci fazendo musculação. Então, mesmo raciocínio, a gente não tem massa muscular, tecido adiposo e pele. Se eu perder esse tecido adiposo todinho sem ganhar massa muscular, como é que vai ficar essa qualidade da minha pele? Flácida. Então, por exemplo, eu tenho vários pacientes pós-bariátrico, né? O pós-bariátrico tem muito problema com essa questão de flacidez, tem a questão da pele, mas a própria flacidez. Por quê? Porque ele perde peso 40, 50, 60 quilos em meses. E aí ele acaba ficando com uma flacidez muito grande. Agora, por exemplo, eu tenho paciente pós-bariátrico que ele faz musculação desde o início. A qualidade muscular, a qualidade da pele, a tendência a ter flacidez é muito menor. Por quê, gente? Porque quem emagrece fazendo musculação, quem investe na santa musculação, a musculatura, quando a gente hipertrofia a musculatura, ela aumenta de volume. E aí, quando ela aumenta de volume e esse tecido adiposo ele diminui, essa musculatura é como se ela preenchesse, né, entre muitas aspas, um lugar ali que era da gordura. E aí a pele, ela fica mais próxima ali da massa muscular. Então, quem emagrece, principalmente, perde muito peso sem fazer musculação, vai ficar flácido, vai ficar tudo mole. Porque não tem massa muscular, gente. Porque não perde, não melhora a composição, perde peso de balança. Não perde. Hoje o peso que eu tenho é muito parecido com o peso que eu tinha quando eu era gordinha. Só que eu tinha 35% de gordura, hoje eu tenho 17%. Eu tenho a metade da quantidade de gordura que eu tenho. Praticamente o mesmo peso. E o corpo é completamente diferente. Por quê? Porque eu tinha um grande acúmulo de gordura. Agora eu não tenho mais. Mas em compensação, eu tenho uma boa quantidade de massa muscular. Tem um monte de lugar aqui que tá tudo mole, gente, que tem que melhorar. Mas eu não fiquei com muita flacidez, inclusive nessa parte de abdômen, porque eu sempre fiz exercício. Então, o paciente que ele emagrece, investe nesse processo de emagrecimento, fazendo musculação, ele não fica flácido, não fica.
Uma outra coisa que é péssima para a qualidade da nossa pele é o seguinte: emagrece 10 quilos, engorda 8, emagrece 7, engorda 13, emagrece 3, engorda 5. Fica nesse engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Imaginem, gente, é um elástico de dinheiro, né? Você esgarça o elástico, ele volta uma vez. Você esgarça ele de novo, ele volta de novo, não é? Se você fizer isso 4, 5, 6 vezes, ele vai continuar do mesmo jeito? Não, daqui a pouco a qualidade dele, da própria elasticidade dele, tá prejudicada. A nossa pele é a mesma coisa, gente. A pessoa engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Essa pele estica, volta, estica, volta, estica, volta, a qualidade dela vai mudando, tá? Então, se você tem uma flacidez importante, se você tem alguma coisa que te incomoda em relação à celulite, invista na melhora da sua composição corporal. Não adianta querer emagrecer, força, foco e fé, abaixar 10 quilos. Esquece isso, gente. Tem que aprender a fazer isso, porque aí você emagrece, melhora a celulite, não fica mole. Se sobrar alguma coisa ali, uma pelinha, que aquilo ali vai melhorando com o passar do tempo. Aí a gente tem tratamento, a gente tem suplementação, mas a aparência da pele de quem aprende a fazer isso, melhorando a composição corporal, é completamente diferente. Então, quem tem flacidez tem que fazer musculação. Ah, mas eu não gosto de musculação. Então vai fazer crossfit, exercício funcional, exercício que você pega peso. Ah, mas eu não gosto também. Então, gente, não fica, aprende a lidar com a flacidez e com a celulite. A notícia que eu posso te dar, tá? Eu não posso prometer uma coisa pra vocês que não vai funcionar. Falar, então vamos só tomar colágeno e orar todo dia de manhã que a pele vai ficar um espetáculo. Não, gente, tem que fazer exercício de força pra melhorar essa massa muscular e melhorar essa composição corporal. Tratamentos estéticos são maravilhosos. Então hoje, aí no mercado, a gente tem um monte de coisa legal. Adianta? Claro que adianta para quem faz todo o resto. Então adianta ir lá, por exemplo, lá na clínica, as meninas trabalham com tratamento. Adianta ir lá para a clínica fazer tratamento, descer lá pro doce side e comer doce de leite na hora que sai do tratamento? Pelo amor de Deus, né, gente? Aí vocês estão jogando dinheiro pela janela. Então a pessoa cuida da alimentação, bebe água, faz exercício, faz tratamento, suplementa, um combo maravilhoso e perfeito. Agora, só fazer tratamento adianta? Não. Só tomar colágeno adianta? Não. Só tomar creatina para pele adianta? Só tomar proteína? Só tomar, vamos lá, o que mais o povo toma aí para pele? Complexo B adianta? Silício orgânico? Enfim, zinco? Suplemento, gente, de uma forma geral, adianta tomar suplemento sem cuidar da base? Não. A base é comida, água, exercício. Tá fazendo a base? Comida, água, exercício, investe no tratamento, quem pode. Investe no suplemento, quem pode, que vai dar certo. Mas não adianta investir nisso sem cuidar da base, tá? Então, botei aqui, em relação à flacidez, questões importantes, além dessa questão da musculação, ajustar esse consumo de água, né? Porque a qualidade da pele de quem bebe água direito é completamente diferente, tá bom? Ajustar o consumo de proteína, importantíssimo, tanto para a questão muscular quanto para a qualidade dessa pele. Quem fuma tem uma qualidade de pele ruim, então se você tem flacidez, celulite, você fuma, obviamente isso vai piorar a qualidade da sua pele. Evitar, como eu falei, grandes perdas e ganhos de peso, né? Uma pessoa que vive nesse efeito sanfona. Lembrem do que eu falei do elástico. Estica, volta, estica e volta, estica, volta. Com certeza a qualidade dessa pele não vai ficar legal. Então é ruim, esse efeito sanfona para a qualidade da sua pele é ruim. Então invista num processo de emagrecimento saudável, melhorando a composição corporal. Você não levou um mês para engordar, então não adianta você achar que você vai emagrecer isso tudo em um mês, porque a pele vai sofrer e aí vai ficar cada vez mais difícil da gente cuidar da aparência dessa pele, tá? Tratamento estético, como eu falei, sou super a favor, desde que a pessoa faça, cuide da base, mas eu acho que hoje a gente tem recursos aí excelentes, tá?
E eu coloquei aqui um asterisco da questão do filtro solar, porque o sol também é uma coisa que envelhece muito e piora muito a qualidade dessa pele. Então, assim, antigamente, né, a mulherada deitava, se esturricava lá no sol, aí você vai ver, por exemplo, o colo da pessoa, já é um colo de uma pele que ela não tem, assim, aquele viço, você vê que já é uma pele mais envelhecida. Então, cuidem aí, cuidado com o sol que a gente toma hoje é um sol muito agressivo, tanto no rosto, né, quanto no corpo. A gente tem que estar sempre aí protegendo, porque isso também interfere muito na qualidade da nossa pele, tá? Vamos lá, gente, ó, tenho 5 minutos para tirar dúvida. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Dúvidas a respeito desse assunto? Entenderam, gente? Por onde que a gente começa? Por onde a gente começa para cuidar da celulite, da pele? Tô toda dolorida fazendo exercício em casa. Isso aí, Jonas. Se toda dor fosse essa, ó. Graças a Deus, tá cuidando de você, tá priorizando seu autocuidado. Parabéns. Sem desculpas aí pra não fazer exercício. Ó, eu não consegui malhar quinta, porque eu atendi o dia inteiro, apesar de ser feriado, eu trabalhei de 7 da manhã às 10 horas da noite. Hoje também trabalhei de 6 horas da manhã até agora. Vou pra academia amanhã e vou pra academia domingo pra poder compensar esses 2 dias que eu não fui. Ah, domingo vou, eu não consegui hoje, não consegui ontem. Isso pra mim é prioridade. Dúvida, gente, sobre esse assunto de celulite, de flacidez? Vamos começar a botar isso em prática? Vamos fazer as pazes aí com o exercício? Vamos aprender a beber água? Vamos aí dar prioridade a esses alimentos que eu falei pra vocês que são os melhores, né? Que são os alimentos que eles têm um potencial mais anti-inflamatório. O açúcar a gente deixa na exceção, o álcool a gente deixa na exceção. Esses alimentos que são mais inflamatórios, que são calorias vazias, a gente não consome em base regular, a gente consome de vez em quando. Ai, gente, Soninha, coisa linda, corri na areia hoje de manhã. Morro de orgulho. Soninha é minha aluna do P93. Soninha começou no detox, né? Soninha, acho que no primeiro detox. Entendido, gente? Eu queria até que Jaque... Deixa eu ver se Jaque tá aqui. Jaque, você tá aí? Ô, Laiane, que trabalham comigo. Senão elas podiam falar dos principais tratamentos. Que hoje eu perguntei ela. Falei, Laiane, o que tem... Perguntei Jaque. Falei, Jaque, o que tem hoje mais atual nessa parte aí de tratamento? Porque lá elas têm tanta coisa, gente, que eu não dou conta, tá? Aí ela falou, Ana, tem a crio, lipólise, agora elas têm criomodelagem, tem drenagem, tem... Vou falar besteira, ó, porque eu queria que uma das duas estivessem aqui. Tem radiofrequência, tem... Gente, tem muita coisa legal. Tem vários tratamentos lá na clínica legais. Então, se você cuida da base, investe no tratamento. Mas aprende a base primeiro, tá? Fui na academia pela primeira vez. Ai, Dayana, parabéns. Eu tenho 1,50 m de altura e 75 quilos. Então, lindona, a gente precisa, provavelmente, Jana, seu percentual de gordura deve estar bem alto. Por isso que você tem essa celulite que você se incomoda, tá? Mas você já começou a fazer exercício, então continue investindo nessa mudança de hábito que você vai ver como a sua pele vai melhorar. Dayana, estou muito feliz, tá? Parabéns, começou sexta-feira. Essas aí, ó. Essas aí que eu gosto. Começa sexta-feira, nada de deixar pra... segunda-feira, semana que vem. Quem quer, começa hoje. A hora que acabar aqui na live, já vai lá jantar e já bota um leguminho no prato, já lembra do que eu falei, já enche um copinho d'água. Nada de deixar pra depois, gente. Consegui completar a semana inteira indo na academia. Sensação de dever cumprido. Gente, mas vocês estão me dando muito orgulho, hein? Muito bom, Dayana. Parabéns. Parabéns mesmo, gente. Essa sensação de dever cumprido, de eu consigo, eu sou capaz. Parece bobeira, gente, mas não é. Quando você coloca ali uma meta, por isso que o detox é tão legal, que a gente vai fazer semana que vem. Você coloca ali uma meta, você se desafia, você faz uma mudança de hábito que é difícil.